Vamos mergulhar hoje num texto antigo que parece uma queixa divina, sabe? Bem direta, sem filtros. É o segundo capítulo de Malaquias. É uma análise profunda sobre falhas de liderança, traição e uma crise de fé que, acredite, ainda tem muito a dizer para a gente hoje. Vamos entender o porquê? Olha, o capítulo já começa sem rodeios, com um confronto direto. A mensagem tem um alvo bem claro, os sacerdotes, ou seja, a liderança espiritual daquela época. Isso já dá o tom de seriedade logo de cara, deixando bem claro quem é o primeiro a ser chamado para a conversa. Então, a primeira parte do capítulo é toda dedicada a essa mensagem para a liderança. É um aviso bem severo, que vai detalhar o que acontece quando eles falham em honrar suas responsabilidades. E as consequências, gente, são descritas com uma linguagem que chega a chocar. O texto não alivia nem um pouco. As bênçãos que eles deveriam dar se tornariam maldições. E numa imagem que é, assim, extremamente forte, avisa que o esterco dos animais sacrificados seria espalhado no rosto deles. É o símbolo máximo de rejeição e de humilhação pública. Mas aqui está o ponto crucial. Essa bronca toda não é só para punir. O objetivo é corrigir. A intenção, segundo o próprio texto, é preservar um acordo sagrado, a chamada aliança com Levi, que era a base de todo o sacerdócio. É tipo um alerta bem duro, sabe? Para forçar todo mundo a voltar para o caminho certo. A partir daqui, o texto começa a detalhar exatamente como essa aliança foi quebrada. E para fazer isso, ele cria um contraste muito poderoso entre o que o sacerdote deveria ser e o que ele de fato era naquela época. O que é realmente interessante de ver aqui é essa comparação gritante. De um lado, a gente tem o sacerdote ideal. Ele tinha a verdade na boca, andava em paz e retidão. Do outro, os sacerdotes daquele momento, que se desviaram, fizeram os outros tropeçarem com seus ensinamentos e, no fim das contas, corromperam a aliança que eles mesmos deveriam proteger. E a consequência direta dessa corrupção toda, a perda total de status. Eles se tornaram desprezíveis aos olhos do povo. E o motivo, como o texto mesmo aponta, era a parcialidade. Eles aplicavam a lei de forma diferente, favorecendo alguns e prejudicando outros. Bom, mas a partir daqui o foco da queixa se amplia. A gente vai ver que o problema não estava só na liderança, não. A infidelidade, a deslealdade já tinham se espalhado por toda a comunidade. Essa pergunta aqui é a grande virada de chave do capítulo. Ela conecta as ações do dia a dia com uma traição fundamental contra a própria herança e identidade deles. Quer dizer, se todo mundo tem o mesmo Criador, por que estão agindo com traição uns com os outros? Por que estão profanando a aliança dos seus antepassados? E as acusações são bem específicas, viu? Elas entram em traições sociais e conjugais. O texto fala de casamentos com mulheres de outros povos, o que era visto como uma profanação do santuário. E fala também de uma deslealdade direta contra a mulher da mocidade, a primeira esposa. Até o choro deles no altar é visto como algo vazio e insincero. E aqui tem um detalhe que é fascinante. O povo é retratado como se não soubesse o que estava fazendo de errado. Eles olham e perguntam, ué, por quê? Por que nossas ofertas não são aceitas? Essa pergunta mostra uma falta de consciência total sobre as próprias ações. A resposta a esse porquê é direta e muito poderosa. É porque o próprio Deus foi testemunha da aliança que eles fizeram com a esposa da juventude. O texto descreve essa mulher como companheira e mulher da aliança. Isso muda tudo, né? A infidelidade deixa de ser só um problema do casal e se torna uma ofensa direta contra um pacto sagrado. E aqui chegamos ao clímax dessa argumentação social. Uma declaração que não deixa nenhuma dúvida. Deus odeia o repúdio, ou seja, o divórcio. O ato é apresentado aqui como uma forma de violência e de traição, a quebra de um pacto que era para ser sagrado. E para fechar o capítulo, a gente vê a resposta cínica do povo a tudo isso. As palavras deles mostram um cansaço profundo, uma desilusão com a própria ideia de justiça divina. A crise de fé do povo fica escancarada aqui. A percepção deles é a seguinte: olha, quem faz o mal se dá bem, e parece que Deus até gosta disso. Eles estavam tão cansados que interpretavam a paciência de Deus como se fosse uma aprovação da maldade. E o capítulo termina com esta pergunta, uma pergunta assombrosa que ecoa até hoje. Afinal de contas, onde está o Deus da justiça? É a expressão máxima de uma crise espiritual, um desafio lançado aos céus que deixa no ar uma tensão que pede uma resposta. Uma pergunta que faz a gente refletir até hoje sobre a natureza da justiça e da fé.